Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. Eu vou trazer nesse vídeo aqui como estão as movimentações para 2026. A gente mal acabou de sair de uma eleição muito disputada e já estão preparando aí o terreno para a próxima eleição presidencial. Já tem aliados de Bolsonaro dizendo, olha, fica mais quieto agora, vamos apostar num outro nome. Eu quero trazer aqui informações sobre Tarcísio também, a questão de Romeu Zema em Minas Gerais, se será ele o nome também desse campo bolsonarista, ou se será Sérgio Moro. Eu acho que para isso que a situação está mais difícil, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou no canal e não está inscrito e puder, se inscreva. Não custa nada, é super simples, nos ajuda muito aqui a chegar em 100 mil inscritos. Estamos quase em 95 e a sua força pode ser muito importante, deixando like, compartilhando, comentando aqui embaixo. E antes de trazer o assunto principal, quero mandar aqui uma saudação vascaína para todos os vascaínos que vierem aqui. Eu sou um deles, sou aqui de Uberlândia, Minas Gerais. Então, pessoal, mas você torce pro Vasco? É porque aqui a gente foi muito influenciado, né, pelos jogos que eram transmitidos aqui, quase sempre de São Paulo ou do Rio. Então, eu torço pro Uberlândia Sport em Minas Gerais. Em nível nacional, como o meu time não disputa campeonato brasileiro e tudo mais, a gente tem aí uma paixão pelo Vasco há muitos e muitos anos. Então, saudação vascaína, que o nosso time subiu ontem, tomara que não caia mais. Pessoal, é o seguinte, vai trazer aqui uma matéria da Mônica Bergamo dizendo que o destino de Jair Bolsonaro, depois que deixar o cargo, já está sendo discutido por aliados de seu núcleo mais próximo, inclusive entre ministros, acionistas de empresas de comunicação e líderes religiosos. Muitos deles defendem que o presidente não seja candidato à sucessão de Lula em 2026, abrindo espaço para outros nomes de direita, que ela vai trazer, que eles querem convencer Bolsonaro de ser apenas, não é apenas no sentido de que é pouca coisa, mas é muita coisa, uma liderança na direita para influenciar na escolha de candidatos, mas sem ser ele mesmo candidato novamente. E claro que não é tão fácil convencê-lo, porque mesmo com a derrota ele teve uma votação maior do que em 2018. Mas, eles lá internamente devem ter uma consciência de que boa parte dos votos que Bolsonaro teve era por conta do outro lado ter Lula. Então, um lado acabou, sendo cabo eleitoral do outro. Como eu disse aqui várias vezes, nem todos que votaram no Lula votaram nele por simpatia à história, à trajetória e também ao tudo que o PT já fez no poder. Votaram nele, boa parte, porque rejeitavam Bolsonaro. E no voto no Bolsonaro a mesma coisa. Muitos taparam o nariz ali, votaram nele porque rejeitavam mais Lula. Então é ilusão tanto Bolsonaro achar que tem 58 milhões de pessoas que acreditam nele, como Lula também achar que tem 60 milhões de pessoas que acreditam nele. O voto de rejeição foi muito grande e as pesquisas mostravam isso em torno de 50% para cada um. E tem outro ponto, tem a questão da prisão de Bolsonaro, que pode sim acontecer. Não é o que eu acho ou o que eu quero, é porque ele é alvo de muitos e muitos processos e agora não terá mais o foro privilegiado. Foi divulgado, inclusive, eu já fiz um vídeo sobre isso, de que ele estaria negociando com Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, salário, mansão em Brasília e também advogados, tudo isso pago pelo partido. E também muita gente fala de que está em curso um acordo para livrar Bolsonaro da cadeia e assim não causar mais instabilidade ao país, instabilidade que em alguma medida afeta também as elites. E as elites, de vez em quando, elas querem alguma estabilidade no país e pode ser que elas consigam agora com Lula no poder. Mônica Bergamo vai trazer mais, diz ela aqui que há uma certeza entre os apoiadores do presidente, de que ele próprio cavou sua derrota ao defender bandeiras extremadas como o armamento da população. E ali vai trazer um dado de que a imensa maioria da população rejeita o armamento, essas coisas todas aí que podem sim ter afetado na popularidade de Bolsonaro junto a um eleitor mais moderado. Assim como vai trazer ela discursos golpistas, ameaças à democracia e o embate com instituições como o STF. Também teriam espantado eleitores de direita moderados, na opinião de apoiadores do próprio presidente. É só você olhar alguns canais que apoiaram Bolsonaro em 2018 e que depois romperam. E esses discursos aqui de Bolsonaro, que você pode achar golpista ou não, antidemocrático ou não, mas eles afastaram sim muitos eleitores que nem foram para o Lula, mas simplesmente anularam o voto e acabaram, de certa forma, prejudicando Bolsonaro, já que o voto nulo tende a ser mais vantajoso para quem liderava as pesquisas, no caso Lula. Quem seria então o sucessor dele?
A aposta, segundo ela, é de governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que emerge como grande aposta desses aliados, faça uma boa administração e complete o mandato com aprovação alta entre os paulistas. Se isso for feito, ele sai com popularidade alta, não tenhamos dúvidas que ele se torna um nome muito, mas muito competitivo. E aqui vai trazer que Tarcísio conseguirá representar a direita de forma civilizada, desmilitarizada, ampla e menos radical que Bolsonaro. Palavras da Mônica Bergamo. Já há especulações, inclusive, a Dória Kramer publicou nas suas redes sociais, de uma especulação de que o Tarcísio estaria de saída do Republicanos, partido que ele foi eleito agora, e indo para o PSD de Gilberto Kassab. Kassab, que foi um grande entusiasta da candidatura do Tarcísio, inclusive o PSD indicou lá o vice, que é o Felício Ramil, e o Kassab, eu assisti no Roda Viva ele ali, mas era só elogios ao Tarcísio de Freitas. Agora a grande questão é, se o Bolsonaro estiver elegível em 2026, se ele não for preso ou não perder os direitos políticos e tentar voltar ao poder, como que fica a situação do próprio Tarcísio? Será que nesse caso ele tenta uma reeleição para o governo de São Paulo, espera 2030 ou tenta disputar o voto da direita nessa mais moderada com Bolsonaro disputando a presidência? A grande questão é, dependendo de quem estiver do outro lado, pode ter aquela velha história do voto útil, e quem dos dois estiver na frente acabar atraindo votos do outro e tendo uma eleição, será que polarizada de novo, né? Deus me livre. A gente viu que isso aqui não faz bem para o Brasil, ficar discutindo quem é mais ou menos odiado, vota nesse para livrar o Brasil daquilo, para não deixar o outro voltar, e não se discute projeto. Nessa eleição, na minha opinião, aí foi uma tragédia em termos de propostas e de ideias para o futuro do Brasil. E um outro nome que é muito cogitado já para 2026, tentando captar esses votos bolsonaristas, é o de Romeu Zema, que no primeiro turno, de forma estratégica e até inteligente do ponto de vista eleitoral, não apoiou Bolsonaro. Por quê? Porque tinha aqui em Minas Gerais Calil pegando o apoio do eleitor do Lula. E o Zema recebeu muitos votos que foram dados ao Lula, chamado voto Luzema. Então o Zema se manteve, digamos, neutro em relação à polarização, se aproveitou do fato do seu partido novo ter o Felipe Dávila como candidato à presidência, que não era conhecido, não era rejeitado, nem amado, então não atrapalhou e nem ajudou o Romeu Zema, mas já no segundo turno o atual governador de Minas entrou com tudo para tentar ajudar na eleição do atual presidente. Não foi suficiente, Bolsonaro perdeu, inclusive em Minas Gerais. Agora, em 2026, Romeu Zema não poderá tentar o terceiro mandato, estará no fim do seu segundo. O fato é que tanto para Zema como para Tarcísio e outros nomes, Bolsonaro ter conseguido se reeleger seria melhor, porque não teria que disputar com Bolsonaro em 2026. Se Bolsonaro estiver, repito, elegível e disposto a concorrer a uma nova eleição, a vida de Romeu Zema para tentar a presidência pode também ficar mais difícil. Agora, um outro nome saiu muito pequeno disso tudo, Sérgio Moro, que tinha rompido com Bolsonaro, aí depois voltou com tudo, pulou no colo de Bolsonaro, foi nos debates, deu entrevista ali, respondendo pelo próprio presidente. E o que aconteceu? Ao fazer isso, ele desagradou muito aqueles lavajatistas que ainda tinham alguma simpatia por ele, não agradou os bolsonaristas que apenas o usaram por interesse no momento. Eu cheguei a gravar um vídeo aqui de um influencer, que é o Kim Paim, que falou, vamos usar, mas depois não descarta. E é isso aí que está acontecendo, e o Moro dificilmente vai ter a confiança dos bolsonaristas para atrair o voto deles para tentar uma presidência em 2026. A vantagem para o Moro é porque ele foi eleito senador, mandato de 8 anos. Então, em 26, se ele tenta a presidência e perde, ele volta a continuar no Senado tranquilamente. Diferente do Tarcísio, que se sai do governo, tentando uma reeleição que a gente sabe que facilita quem está com a máquina na mão. Se ele tenta a presidência e perde, fica sem mandato. Romeu Zema está no fim do seu segundo mandato, então se ele tenta a presidência e perde, fica aí fora dos holofotes da política. Então, vamos aguardar e ver. O fato é, já tem muitas especulações e muitas movimentações nesse campo da direita, digamos assim, apesar que eu coloco o Bolsonaro como extrema direita, então eles aqui já têm nomes até de sobra. Vamos ver como que fica a situação da esquerda e centro-esquerda, depois eu faço um vídeo tratando aqui de alguns possíveis nomes. É claro, está muito longe, muita coisa pode acontecer, mas já existe uma movimentação nos bastidores e na política. A gente sabe que muitos trabalham agora já pensando na próxima e talvez até nas próximas eleições. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Se você puder, compartilhe esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.